Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Boa noite, professor. Boa noite. Queria fazer uma pergunta. Pode fazer, Carlos. Você recebeu o material que eu enviei, professor? Eu estou recebendo vários materiais, Carlos, mas eu acredito que eu recebi o seu também. Eu acho que eu até respondi lá, não sei se foi para você. Foi uma mensagem, eu recebi uma mensagem automática lá. Não, então tá tudo certo, é Tá isso mesmo. certo, né? Ah, não, beleza. Então, obrigado aí, pessoal, né, pela presença de vocês. Vamos iniciando aqui com a Brenda, Carlos, Flávia, Gabriel, Gurgel, Luma e Estefane, tá bom? Vamos lá, então, iniciar a nossa aula de hoje, falando sobre o assunto da virologia, ok? E dentro desse assunto aí, é bastante pertinente que venhamos comentar. Deixa eu ver como é que está aqui a situação do professor, certo? E, ó, deixa eu dar uma melhorada na câmera aqui. Vamos lá, então. Bem descabeladinho aqui, né, cara? Sem mais delongas, vamos lá, então, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre fisiopatologia e diagnóstico laboratorial das viroses, certinho? O primeiro vírus que eu tenho que comentar com vocês é a rubéola, o vírus da rubéola. Aula passada, então, nós falamos, né, das principais características virais, né? Nós falamos também das principais situações que levam o vírus à replicação, à especificidade viral, não é? Falamos de antivirais. Então, hoje a gente vai falar aí do primeiro vírus citado ali na sua unidade 4, seção 2, falando sobre rubéola. Só o rubéola, olha lá, a transmissão, né, ocorre principalmente no inverno e na primavera, sendo que o ser humano é provavelmente o único hospedeiro do vírus da rubéola, tá bom? A via de entrada é o trato respiratório superior, disseminando-se nos nódulos linfáticos regionais por meio da viremia transitória ou pelo sistema linfático. E cerca de 9 dias após o início da infecção, o vírus é encontrado na circulação, podendo alcançar múltiplos tecidos, inclusive a placenta. Ok? Então, em testes laboratoriais, o vírus pode ser detectado no trato respiratório, nos rins, no colo uterino, no trato gastrointestinal e em outros locais, mas principalmente em amostras provenientes da nasofaringe, sendo isolado com maior frequência entre 7 dias antes e 14 dias depois do início da doença. Como que é isso, professor? Então, o vírus da rubéola é um vírus, não é, que se transmite por via aérea, por aerossol contaminado. E existe uma gama de vírus que se transmite dessa forma, né? Rubéola é assim, sarampo é assim, catapora também é assim, tá bom? Entre outros vírus, como o da cachumba, também poderíamos citar aqui o próprio vírus influenza e o coronavírus, que são aí 7 tipos virais, não é? Existem outros, mas estes 7 tipos virais são aqueles que chamam mais atenção pela sua capacidade de provocar aí algum dano ao ser humano. Tanto é que existe, para alguns desses que eu citei, existem vacinas, tá bom? E o exemplo que nós estamos falando aqui da rubéola não é diferente, né? Existe vacina para o vírus da rubéola, e nessa situação aqui, ele promove o contágio por via aerossol contaminado, ok? Mas como existe a questão vacinal, hoje é um vírus que não causa muita morbidade a nível mundial, graças ao poder vacinal, né, que foi uma vacina muito, muito eficaz, e ele não é um vírus mutante. O que é um vírus mutante? Exemplo, o vírus da gripe. Você vacinou o ano passado e ele vai continuar fazendo, né, novas vítimas esse ano. Aí você vai vacinar esse ano e ele vai continuar fazendo novas vítimas, né, o ano que vem. Por quê? Ele é um vírus que muta
sazonalmente para, né, burlar o sistema imunológico e dessa forma continuar infectando, certinho? A propriedade do vírus influenza. Já o vírus da rubéola, não. É um vírus, né, que, desde quando formulou-se a vacina, ele vem permanecendo, né, o mesmo vírus, as mesmas situações de proteínas do envelope, certinho? E por causa disso, ele já foi eliminado aí das Américas, ok? Assim como também o vírus da rubéola não, da varíola, né, ele foi eliminado, né, justamente pela vacinação. Ele não sofreu nenhuma mutação e ele foi eliminado a nível mundial, certinho? Mas, com a população, se realmente o pessoal não for periodicamente vacinado, né, abortar-se aí o esquema da vacinação, essa geração nossa, ela vai passar e a próxima geração, se não tiver imunizada, o vírus faz novamente o seu quadro viral e provoca, né, com certeza, novas vítimas. Apesar de que o vírus da rubéola, como vocês viram, até onde se sabe, o único hospedeiro dele é o ser humano. Mas é até onde se sabe, tá bom? Então, em virologia, a gente sempre fica surpreendido com algumas situações, né, em que o vírus pode fazer para se adaptar à real circunstância dele, certinho? Então, como ele é um vírus, né, que infecta trato, ele vem pelo trato aéreo, através do aerossol contaminado, ele infecta primeiro nasofaringe, depois orofaringe, tá bom? Depois pulmões e dissemina, né, pelo corpo todo, através de via hematogênica. Mas nesse princípio, né, ele está presente principalmente, né, como está falando aqui, ó, principalmente ele está localizado aí no trato respiratório, tá bom? No período inicial da infecção, tá bom? E período esse aí, né, que o vírus infectou a pessoa, ela não tem ainda sinal e sintoma, mas o vírus está presente, e aí o vírus começa a infectar as células-alvo, começa então desta forma, proliferar o seu material genético, utilizando, como a gente viu na aula anterior, a própria maquinária da célula, tá bom? Para fazer a sua replicação viral, e dessa forma começa a provocar o efeito citopatológico, ou seja, ele começa a matar as células, ele começa a alterar a propriedade celular, né, devido à infecção viral, e aí a gente começa a ter os sinais e sintomas, né, manifestando na pessoa, sinais e sintomas esses que são bastante relevantes, né, no caso da rubéola, porque, primeiramente, começa o efeito citopático, depois atrai o sistema imunológico, neutrófilos e monócitos fagocitando, células apresentadoras de antígeno apresentando antígeno para o linfócito TCD4, o linfócito TCD4 apresentando antígeno para o linfócito B e ocorre a produção de anticorpos, né? Um tempo depois, temos aí a produção de anticorpos. E nessas circunstâncias, eu tenho aí sim, o vírus ele começa a diminuir, né, a sua multiplicação, por causa da presença dos anticorpos, eles vão sendo eliminados, gradativamente, a pessoa vence a infecção, mas aí já passou um longo período, a pessoa já teve uma sintomatologia bastante significativa, que a gente vai discutir aqui, certinho? Aonde o pico da viremia ocorre imediatamente antes do aparecimento do exantema, certo? Entre o 10º ao 17º dia de infecção. E esse exantema é justamente isso daqui, né? Aonde o vírus se vê acuado pela presença de anticorpos, ele está presente ali na circulação, em alguns órgãos, como a gente viu, trato respiratório, né, rins, ovários, e aí ele se sente acuado pelo sistema imunológico e começa, não é, a migrar para as extremidades e acaba provocando esses exantemas, né, por todo o corpo. E aí vem a palavra rubéola, vem de rubro,
não é? Nessa questão aí que fica bastante avermelhado, não é? Bastante exantema cutâneo, certinho? Presente aqui, essas microlesões, né, papulares eritrematosas da rubéola, certinho? E aí a pessoa sente todos os sinais e sintomas. Então, sendo que nesse período nós temos aí, antes do aparecimento do exantema, que é esse aqui, nós temos um pico de viremia, tá bom? Então, o vírus entrou na pessoa, ele começa a replicar na pessoa, começa a multiplicar, né? E vai ali aumentando a sua incidência populacional dentro do organismo, certinho? Aí, quando ele fala de pico da viremia, é o máximo de reprodução que ele atinge, depois ele vai declinando. Por quê? Nesse exato momento aqui, já tem uma ação do anticorpo da classe IgM, né? Que vai atuando aqui contra o vírus, e por isso que ele começa a declinar, e posteriormente, então, da classe IgM para de ser reproduzido e logo desaparece, e aí posteriormente há uma troca de cadeia, né? E aí eu tenho a produção de IgG, que aí permanece, né, por um período de tempo maior, né, na circulação. Enquanto isso, eu vejo, né, declinando aqui os vírus, né, até chegar ao estado de cura, certinho? Aonde a pessoa que é vacinada ou entrou em contato com o vírus, ele vai ter ali anticorpos da classe IgG, né, sempre para contar essa história. Anticorpos da classe IgG, tá bom? Vamos lá, anticorpos da classe IgG, né, para contar a história aí do que um dia houve uma infecção de rubéola, né, seja por vacina ou seja porque a pessoa entrou em contato com o vírus da rubéola. E aí os anticorpos, né, se tornam detectáveis, né, no meu imunodiagnóstico, certinho? E aí pode ser ELISA, pode ser qualquer imunodiagnóstico que nós estudamos anteriormente, certinho? Que é onde eu vou começar a detectar a presença de anticorpos. Primeiro anticorpo a ser detectado é o IgG, IgM antirrubéola. Né? Então, IgM antirrubéola, né? Ou seja, um anticorpo antivírus da rubéola da classe IgM, tá bom? É o primeiro anticorpo a ser detectado na situação. E aí eu tenho depois a troca de cadeia de anticorpo de IgM para IgG, que é o anticorpo que fica aí na circulação. Em todos vocês aqui que já foram vacinados, ainda quando criança, tá bom? Receberam aí a imunização contra a rubéola, e a única coisa que está detectável em vocês hoje é justamente isso aqui, ó, o IgG anti-rubéola, sinalizando que vocês tiveram o contato com o vírus de forma vacinal, certo? E aí seu sistema imunológico produziu um anticorpo anti-IgG, anti-rubéola, tá bom? E aí, se você algum dia entrou em contato verdadeiramente com o vírus, o próprio anticorpo já eliminou ele, tá bom? E aí, nessa nova apresentação de antígeno, mantém os níveis de IgG circulando. E o que vem acontecendo no Brasil hoje é o seguinte: como o vírus já foi eliminado das Américas, então você não tem aí circulação de vírus, né, pelo menos aqui na nossa região, da rubéola, tá bom? E aí, o que acontece hoje? O IgG, ele é uma imunoglobulina que, se eu não ficar apresentando antígeno para o linfócito B, ele vai parando de produzir, né? Então, o que está acontecendo com a população é que os níveis de IgG para rubéola estão declinando. E aí, de vez em quando, o Ministério da Saúde, né, convoca o pessoal para uma nova campanha de revacinação. Foi o que aconteceu em 2008. Independente se você foi vacinado ou não, o pessoal já reconvocou para uma nova revacinação para a rubéola, para sempre lembrar o seu organismo que as memórias, né, de IgG têm que permanecer lá em cima, porque senão a doença algum dia volta. Ela não foi erradicada do mundo, ela foi erradicada por enquanto das Américas,
E quando fala isso, eu já estou até desconfiado, porque tem país na América aí que não está vacinando normalmente, né? Recentemente, a gente teve uma reintrodução do vírus do sarampo no Brasil pelo fluxo migratório que aconteceu da Venezuela para o Brasil, tá bom? E aí sabe-se Deus o que mais entrou nesse fluxo migratório. A gente percebe que nem todos os países americanos, né, estão devidamente erradicando, né, a questão de alguns vírus e algumas situações podem voltar. Então a gente tem que continuar vacinando a nossa população, continuar imunizando os recém-nascidos e de tempo em tempo fazer um reforço vacinal, certinho? Então, esse aqui é o sinal clínico da rubéola. Depois de um período de febre, a pessoa começa a ter muita prurido, coceira epitelial, e aí logo em seguida começa a aparecer os exantemas. A pessoa automaticamente vai pensar que ela está com alergia de alguma coisa, e aí vai fazer uma consulta clínica, né? O médico ver alguns sinais clínicos, né, nessa pessoa e já desconfia de rubéola e ele pede para o laboratório colher sangue e no sangue detectar a presença de anticorpos anti-IgG e anti-IgM contra rubéola, tá bom? E aí é justamente, né, nesse período que a gente observa, olha, a infecção viral, né, acontecendo num período de tempo, e aí com essa infecção viral eu tenho aí uma replicação do vírus dentro das células, aí eu tenho uma viremia, né, que essa viremia que ela dura até o período que eu tenho um pico de produção de anticorpos, seja da classe IgM ou seja da classe IgG, certinho? Quando eu tenho eficazmente a produção de anticorpos, e reparem que o IgM ele sempre começa a ser produzido primeiro, depois começa a produzir o IgG, e aí o IgM declina, porque há uma troca de cadeia, né? A gente já estudou sobre isso. E aí, a partir do momento que eu tenho anticorpos circulando, eu tenho a excreção viral, ou seja, o vírus vai sendo eliminado, e o pico da viremia coincide justamente, né, com a situação clínica antes da liberação de anticorpos. E começou a produzir anticorpos, né, eu tenho aí um período em que o vírus já entra em eliminação, certinho? E aí, né, depois, se eu não revigorar as memórias da maternidade aí, ou da pessoa que está com a memória vacinal, ou entrou em contato com o vírus, o IgG também vai declinando ao longo do prazo, certinho? Em questão de 6 meses, ele desaparece. E o IgM também, em questão de 7 meses, ele desaparece aí. Mas, se essa viremia, se essa pessoa que já tem imunidade, ela for representada ao vírus novamente, eu vou, de tempos em tempos, mantendo o quê? Um pico de representação e eu tenho um pico de memória, né, com produção de bastante IgG, certinho? E aí, no caso, né, da rubéola especificamente, o vírus da rubéola ele tem um potencial teratogênico, ele pode causar, então, uma formação fetal, certo? Então, como vocês viram, ele pega a via hematogênica, né, e ele se dissemina. Olha, a via de entrada é o trato respiratório superior, como a gente argumentou. Mas ele pode se disseminar aí através de nódulos linfáticos regionais ou através do sistema linfático como um todo, né, ele pode direcionar aí para múltiplos órgãos. E aí encontra também a circulação, podendo alcançar múltiplos tecidos, inclusive a placenta, certinho? E aonde ele provoca aí, né, se a mãe infectar, principalmente no primeiro trimestre da gestação, isto pode fazer com que o vírus infecte a placenta ainda naquela etapa. No primeiro trimestre da gestação está formando o quê? O embrião, onde eu tenho
o ectoderma, o mesoderma e endoderma, que são os tecidos embrionários que vão se diferenciar em túbulo neural, órgãos internos, tecido epitelial, tá bom? E aí eu tenho essa diferenciação. Se nesse momento tem uma infecção viral dentro, né, nesse período primeiro trimestre, e o vírus invade a placenta, eu vou começar a infectar células embrionárias, e aí sim vai ter problema na formação de tecidos e órgãos, e é isso que nós chamamos de vírus teratogênico. Tanto é que ele causa, não é? Olha só, a síndrome da rubéola congênita, certinho? E isso chamou a atenção de muitos pesquisadores, né? E em 1866, Henry Valley propôs o nome rubéola para o vírus, devido ao aspecto rubro dele. Em 1941, quase, né, 100 anos depois, 80 anos, aproximadamente, Norma McAllister Gregg, né, descreveu o efeito teratogênico da rubéola na gestação, tá bom? E as características clínicas da rubéola congênita, ok? E aí, em 61, 20 anos depois, a identificação e cultura do vírus. E aí sim, em 61 a 64, teve uma pandemia de rubéola nos Estados Unidos e na Europa, né? Se acha que não teve no Brasil, né? Porque os dados daquela época não eram tão confiáveis assim. Em 1970, a introdução da vacinação rotineira nos Estados Unidos para todas as crianças entre 12 e 15 meses. Às vezes não é nem isso que eu falei, né? Como a literatura se embasa muito em artigos internacionais, provavelmente a pessoa que estava tratando desse artigo, né, era uma pessoa ali norte-americana, e por isso que ela citou pandemia de rubéola nos Estados Unidos e na Europa, que foi onde ela estudou os dados. Mas com certeza isso aqui veio a nível mundial, tá bom? Principalmente pela palavra pandemia. Então, nos anos 70, aí, introdução da vacinação, não é? Em 79, houve aí uma questão de adoção de um determinado tipo de vacina pelos Estados Unidos, que era a antirrubéola 27/3, tá bom? E aí, de 87 a 89, a gente observa com as campanhas de vacinação um declínio da síndrome de rubéola congênita, para menos de 0,1 por 100 mil nascimentos, tá bom? Vivos nos Estados Unidos, queda de 99% desde a introdução da vacina. E aí, em 92, no estado de São Paulo, houve a introdução de programas de controle da rubéola, tá bom? E da síndrome de rubéola congênita, que incluía vacina tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, né? Então, quem é aí da década de 90 já se beneficiou com essa tríplice viral, certinho? No calendário vacinal corriqueiro aí, tá bom? Aos 15 meses, e tomava a compulsória, né, a notificação da rubéola e da síndrome da rubéola congênita, que é justamente aquela vacinação de memória depois, né, que foi introduzida a primeira vacinação aí, ainda em tenra idade. E aí, em 2008, né, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de vacinação para a eliminação da rubéola no Brasil, certinho? E deu muito certo, ok? Mas o fato é que, se não continuar vacinando, não continuar vacinando os recém-nascidos, prevenindo que o sistema imunológico entre em defasagem da memória imunológica, com novas campanhas de vacinação nacional, a rubéola volta, certinho? Então, como que eu sei, professor? Pois não. Professor, só te interromper um minuto. Uhum. Essa tríplice viral é aquela vacina que a gente tem aquela marca no braço, de tipo de queimadura? Não, aquela vacina lá é a BCG, é para tuberculose. Ah, tá. A Não, tríplice viral, ela é por agulha, né, intramuscular. Hoje já nem é tríplice viral mais, continua tendo a tríplice viral,
mas o que eles chamam hoje é de pentavalente viral, porque além do sarampo, rubéola e cachumba, eles acrescentaram ali catapora, né? E hepatite, tá bom? Catapora e hepatite, aí fica pentavalente viral, certinho? Então, Aí, beleza. na rede particular, a gente toma tudo junto, pentavalente viral. Na rede pública, você toma 3 picadinhas. Uma da tríplice viral, que continua sendo fornecida na rede pública, e uma para catapora e outra para hepatite. Aquela do braço, é o Carlos que está falando aí? Isso. Aquela do Carlos, aquela do braço, Carlos, é a BCG, a gente toma logo quando nasce, né? Nasceu, no segundo dia de vida, a enfermeira já entra no quarto e dá uma agulhada no moleque, tá bom? Recém-nascido. E aí, 6 meses depois, que aparece aquela pereba no braço. A mãe já nem lembra da vacina, ela fica preocupada, leva no médico, e a mãe fala assim, não, isso aqui é a reação vacinal que seu filho tomou ali no segundo, terceiro dia de vida. E aí, por que que isso acontece? É porque, lembra que eu falei que o sistema imunológico da criança só começa a funcionar depois de 6 meses de vida? Né? O sistema imunológico com produção de anticorpos, porque o neutrófilo, o monócito já está funcionando há muito tempo. Os anticorpos, então, eles começam a ser produzidos depois do 6º mês de vida, e é quando ocorre aquela perebinha no braço, aquilo ali vira uma pereba, uma ferida, e é por isso que dá esse aspecto de queimado. Então, quem não tem esse aspecto aí da reação vacinal, a vacina de BCG não funcionou, tá bom? Então, tem gente que não tem essa marquinha e tem que tomar novamente a vacina, certo? E a vacina de BCG previne contra tuberculose, certinho? E aí, pessoal, Beleza. a, a rubéola, como ela tem essa questão da teratogenia, então ela atraiu os olhares do mundo, falar, vamos produzir uma vacina, vamos vacinar todo mundo, porque afinal de contas é um vírus não só capaz de provocar uma pandemia, mas também capaz de provocar teratogenia, né? Como acontece aí na questão do Zika vírus. O Zika vírus, ele não é capaz de provocar uma pandemia, porque ele não se propaga pelo ar. Normalmente, os vírus que são capazes de provocar pandemia são vírus que se propagam pelo ar, tá bom? O Zika vírus, como ele depende de um vetor, no caso o Aedes aegypti, que é um mosquito, né? Ele também é capaz de provocar uma teratogenia. Qual? Em mulheres grávidas, ele provoca microcefalia no recém-nascido, tá bom? E aí é uma coisa assim, na Copa passada, né, aqui no Brasil, retrasada na verdade, foi aqui no Brasil, o pessoal introduziu, né, com fluxo migratório, o vírus Zika. Ou seja, alguém estava com Zika, né, nessa galera que veio, né, do continente africano para cá, não se sabe da onde, não se sabe em quem, tá bom? Mas o fato é que o Zika ele é comum lá no ambiente africano. E aí a pessoa veio, às vezes já tinha tido a infecção, já estava até sem sintomas, chegou aqui, e aí encontrou o quê? O Aedes aegypti, né, que também é endêmico aqui no Brasil. E aí encontrou um novo vetor, e aí o vetor começou, né, principalmente ali no litoral, a fazer as suas primeiras vítimas. Começaram a nascer crianças com microcefalia, e aí foi se correlacionar a questão do Zika vírus. Então é sempre assim, a gente descobre esses novas introduções virais sempre da pior maneira, né? Aparecendo sinais e sintomas. E aí não tem vacina para isso até hoje, então o que eles tentam é, por todo custo, eliminar o mosquito, né? Que já se encontra bastante controlado. A gente não pode, de forma alguma, perder o controle. Vocês já sabiam que o Brasil já conseguiu erradicar o Aedes aegypti do seu território nacional,
Isso aconteceu, né? No passado, o Brasil conseguiu, na década de 20, erradicar o Aedes aegypti, né? Só porque só o Brasil erradicando, você acha que vai dar certo? Não vai, né, cara? Fluxo migratório traz de volta. E foi o que aconteceu. A Venezuela não conseguiu eliminar o Aedes aegypti, e aí ele foi reintroduzido novamente no Brasil, e está aí até hoje, né, de forma cosmopolita, habitando nas cidades, bem adaptado à poluição, né, porque antes ele era somente silvestre, e aí a única preocupação do vírus era a febre amarela. E aí criaram a vacina para a febre amarela e esqueceram do mosquito. O que que fez? Ele adaptou ao vírus dengue, né? Depois ao chikungunya e agora ao zika. E tomara que não adapte mais nenhum, porque esse mosquito realmente virou uma praga a nível nacional, né? Então, voltando aqui à questão da rubéola, rubéola ficou muito tempo conhecida como sarampo alemão, não é? Mas tem algumas clínicas que são diferentes, não é? A questão do sarampo e a questão da rubéola. Principalmente, né, a clínica de exantema cutâneo, a rubéola apresenta, assim, bem mais, o rastro cutâneo é bem mais avermelhado, daí o nome rubro, né? Por isso que eles colocaram sarampo alemão, parecendo um brancão com insolação, né? E as pintinhas do sarampo são mais isoladas, ok? Mas é quase que imperceptível. Aí vem pelo sinal e sintomas, né? Obviamente que a sorologia detectando anticorpos anti-rubéola ou anticorpos anti-sarampo também é definitivo. Mas, clinicamente, dá para a gente diferenciar muita coisa. Por exemplo, na questão da rubéola, nós temos esse sinal de Fortheimer, né? O que é sinal de Fortheimer, Eden? E aí eu sempre convoco vocês à pesquisa, certo? A questão do sinal de Fortheimer, vamos colocar aqui, sinal de Fortheimer. Peraí. Sinal de Fortheimer. Vamos lá. Eu sempre convoco vocês a fazerem isso aqui na dúvida, tá bom? Eu sempre gosto de mostrar imagens também. Sinal de Fortheimer. Tá aqui a pesquisa. Colocando a imagem. Olha aí, esse sinal aqui, ó. Onde o palato mole e o palato duro, né, no céu da boca aqui, ele vai ficar recheado de petequias, ou essas erupções aqui avermelhadas, né, no fundo da garganta ali, né, no início do palato duro e final ali com o palato mole, bastante avermelhado. Isso são sinais de Fortheimer, tá bom? Diferente, por exemplo, do sarampo, que quando você vê a pessoa cheia de exantema, não é, você pede para abrir a boca, ao invés de ver o sinal de Fortheimer, você vai ver as manchas de Koplik. Então, manchas de Koplik, né? Você vai enxergar dessa forma aqui, olha. Ao invés de ser vermelhinho, as manchas de Koplik são esbranquiçadas, olha lá, certinho? Então, mancha de Koplik, olha o palito aí, né? Olhou a boca, e aí você enxerga as manchas de Koplik para quem está com sarampo. Então, olha só o exantema do sarampo, né? Ele é bem mais, ele é diferenciado da rubéola, mas em alguns casos parece ser muito semelhante, e aí a diferença, pelo menos para o médico, abre a boca do cidadão, ele enxerga pintinhas brancas, isso é mancha de Koplik. E aí ele vai pedir, né? Anticorpo, anti-IgG, determinação de sorologia para anticorpo, anti-IgG e anti-IgM para sarampo, tá bom? E aí ele fez o sinal clínico, olhou, né? Abriu a boca da pessoa, enxergou o sinal de Fortheimer. Aqui ele já vai mudar essa conduta. Ele vai pedir sorologia, IgG e IgM para rubéola, certinho? E aí é justamente essa situação. Porque, olha só, sinais e sintomas, além do rastro cutâneo, que é praticamente idêntico, nós temos aí conjuntivite no sarampo, tosse com catarro, coriza e febre. Aqui,
cefaleia, que é a dor de cabeça, febre baixa, dor de garganta e coriza. Então, são sinais muito parecidos. E o que diferencia realmente é o sinal de Forte-Heimer e a linfadenopatia retroauricular, né, que são gânglios infartados justamente a nível cervical, caminhando para rumo auricular, certinho? Esse desenho aqui ficou muito, né, dá para perceber para quem sabe, mas para quem nunca viu, eu gosto de mostrar o infartamento ganglionar. Ver se eu tenho aqui alguma coisa. Infartamento ganglionar cervical, que é justamente essa linfadenopatia, né, que caminha aí a nível auricular. Infartamento, né, ganglionar cervical. Aí você olha lá algumas imagens, olha lá, é isso aqui, ó, tá bom? Você percebe uma íngua. O que é essa íngua aqui? São gânglios, né, linfáticos que tem nessa região. Aí você percebe esse infartamento ganglionar cervical aqui, ó, retroauricular. Justamente são esses linfonodos que estão nessa região, compondo aí a questão linfática, né, os vasos linfáticos, eles vão infartando, né, e acabam provocando essa íngua, né? A nível abaixo ou subauricular aqui, que é o que chamamos de infartamento ganglionar cervical, certinho? E por que isso, Ellen? A gente viu, né, que uma das vias de disseminação da rubéola, depois que entrou a nível de fossas nasais, é justamente parar em outros órgãos via disseminação linfática e hematogênica, tá bom? E aí seu organismo vai reagir produzindo anticorpos, mas até lá a pessoa passa por todos esses sinais e sintomas aqui, certinho? Ok? E aí alguns dados estatísticos a nível de Brasil. Olha, no ano de 2000 aqui a gente começou com 2.566 casos por ano, e aí à medida que foi passando ao longo dos anos, olha, campanha de vacinação, né, que foi iniciada no Brasil justamente na década de 90, né, com a tríplice viral. Com certeza esses números eram bem maiores, tá, gente? Aqui são dados de 2000 para frente, aqui fala 92 até 2007, tá bom? Mas aqui já começa uma barra de 2000. E aí vem, né, declinando ano a ano até chegar a um pico mínimo, né, em 2005. Depois o negócio começou a aumentar, o que o governo fez? Em 2008, a campanha de vacinação, para falar, opa, esse negócio está aumentando, vamos fazer uma campanha de vacinação, e aí eliminou-se a rubéola a nível nacional, tá bom? Foi essa campanha aqui em 2008, e a gente está beneficiando dela até hoje, e sempre monitorando, né? Se começar a voltar de novo, nova campanha de vacinação, tá bom? Para o pessoal aí Eu sempre tá tive esse aí, professor. Oi? Eu tive rubéola. Você teve rubéola. Então, Deu uma pingona atrás de mim. não vacinou, não vacinaram você não? Uai, eu não sei não, moço. Eu acho que eu tinha uns 16 anos, 17. Eu fiquei 5 dias aqui dentro de casa e não podia sair pra nada. Que Você a nasceu doutora falou. 99. já tinha vacina, né, cara? Às vezes vacinaram, ou vacilaram aí na sua vacinação, você pegou, e agora você está imunizado, né? Mas da pior forma possível, não é isso? Então, É. aí tá tudo certo. E aí é isso aí, pessoal. Olha só, ele falou que em 98, né? Você nasceu, ainda tinha muito caso do 99. 99, ó. Tinha muito caso de rubéola no Brasil, né? Por isso você pegou. Talvez hoje, se a pessoa ficar sem vacinar, ela passa a vida inteira sem contrair, não é? Mas ninguém vai pagar esse preço para ver, né, gente? Né? Apesar da viremia no Brasil hoje ser zero, né? Mas pode ser que o pessoal, não vou vacinar, não vou vacinar, uma hora o vírus volta, tá bom? Principalmente por reintrodução, né, de fluxo migratório. Eu fiquei besta de ver como que um vírus
é capaz, assim, porque eu não vivi, né, essa situação que a gente está vivendo hoje, eu não vi isso no passado, tá bom? Teve situações que eu vou mostrar aqui para você, mas não vi nada semelhante. Como que um vírus se espalhou tão rápido? Esse negócio começou em Wuhan, o coronavírus. Ele começou em Wuhan, lá na China, em meados de outubro de 2019. Então, meados de outubro. Em janeiro, esse negócio já estava fazendo vítima na Europa, tudo. E aí o pessoal, né, viajando para tudo quanto é lugar, desconsiderando o potencial do vírus. Tanto é que ele foi reintroduzido aqui no Brasil, eles falam que é depois do carnaval, mas já tem artigos falando aí que foi antes, tá bom? E aí muitos, aí é o que eu falo, os maiores males da sociedade acontecem por falta de conhecimento. Muitos, desconhecendo o potencial desse vírus, pegaram a sua grana e investiram num cruzeiro para a Itália. Logo para a Itália, velho. Foi lá, aproveitando a Itália e já voltou com o coronavírus, né? Introduzindo. Teve caso de pessoa que foi para a Itália, passou as férias, pegou o coronavírus, chegou aqui no Brasil que foi ter sintomas, né? E a pessoa era médica, atendia, infectou todos os pacientes dele. Então, eu fiquei sabendo desses casos aí também. Então, assim, só para você ver o potencial, né, que o vírus tem de alastrar, né? Graças a Deus, né, essa questão aí, ela já caminha aí para uma resolução, mas só vai resolver definitivamente se, então, somente se tiver vacina. E ele é um vírus RNA, cara. Vírus RNA a gente vai falar agorinha, tá bom? Professor, eu tiro Fala. uma dúvida. Quem já teve contato, né, com esse vírus, essa pessoa está imunizada ou não se sabe ainda? Tá imunizada, Quem já teve contato está imunizado, então. já. Então, Ah, quem já teve contato aí já imunizou. A menos, e é o que eu vou falar no finalzinho, quando a gente for falar de influenza, que esse vírus sofra uma nova mutação. E ele já provou que ele é capaz de fazer isso. Não com o potencial que o vírus da gripe faz, né? Mas ele é capaz de provocar mutações. Tanto é que esse aí já é o SARS coronavírus 2, que a gente batizou de Covid-19, tá bom? não, Porque beleza. SARS coronavírus 1, que provocou uma epidemia em 2002 lá na China. Uma mutação dele, que foi o MERS, provocou uma epidemia no Oriente Médio em 2008 e agora com essa nova mutação, a pandemia. E com certeza ele vai ter outras mutações, tá bom? Mas eu só espero que não seja como o vírus da gripe, de 6 em 6 meses, né? Porque senão aí ninguém vence esse cara mais não. Herpes vírus, né? O herpes vírus é uma família muito grande de vírus. Tem o herpes vírus tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, tipo 7, tipo 8, tá bom? E aí alguns são bem conhecidos, né? Que é o herpes tipo 1, que é o herpes labial, ou tipo simples. Herpes tipo 2, que é o herpes genital, simplex 2. Herpes tipo 3, que é a catapora, ou varicela, ou zoster, tá bom? O tipo 4 é o vírus do beijo, Epstein-Barr, causador da mononucleose infecciosa, que é aquela famosa infecção de garganta. A pessoa pensa que está com febre aftosa, essa que é a verdade. Olha aqui, mononucleose infecciosa. É a doença do beijo, certinho? Dá aquele sinal e sintoma de uma gripe bem forte, mas o principal sintoma é isso aqui, ó, certo? Uma garganta muito inflamada com placa de pulso, certo? E olha como é que fica inchado a garganta da pessoa. A amígdala fica ali, grau, né, grau elevado de inchaço, né? A gente fala que o grau 5 é um grau já elevado e fica mais ou menos assim, ó, tampa de um lado do outro e provoca essas placas de pulso.
Então, isso é a mononucleose infecciosa. Principalmente vem por esse negócio aqui, ó, beijo, certinho? Aonde você não está vendo, né? Você só vê o exterior que está lá dentro, né? Se a pessoa está com alguma coisa ali para aliviar a dor e deu ali uma borrifada de analgésico, ela consegue conversar normalmente, mas a questão é que o negócio pelo beijo se transmite, porque o vírus está aqui, né, gente? Não precisa falar mais nada. Então, Epstein-Barr é o herpes vírus tipo 4, tipo 3, catapora, e esse aqui pega por contato com respiratório, não é? Quem está com catapora, né, se você quer pegar com catapora, é só você perguntar para ele, o que que você tem? A pessoa fala, eu tenho catapora, você já pegou também. Então, simples contato, né, de aerossol contaminado, perdigotos de saliva, já é capaz de contaminar a outra pessoa. Então, mas para isso aqui tem vacinação, tá bom? Varicela tem vacinação. Apesar de que algumas pessoas vacinam contra a varicela e acabam depois contraindo a doença. Seja porque a vacina poderia estar duvidosa, a qualidade dela, né? Ou seja porque no período vacinal o sistema imunológico dessa pessoa não estava eficaz. Exemplo, tomou a vacina ali antes dos 6 meses de idade, o sistema imunológico não vai reagir dessa forma, tá bom? Então tem um esquema certinho de se fazer isso. Ou porque caducou, não é? Se eu não tenho muita varicela circulando, acaba caducando o sistema imunológico. Mas o fato é que se uma vez que você pegou o catapora, né, ou qualquer vírus da família Herpes viride, é igual você torcer para o Flamengo. Uma vez com herpes, sempre com herpes sempre, hei de ser. Então, você sempre vai ter esse vírus circulando em alguma situação. E aí, o que acontece? O sistema imunológico vai reagir, vai produzir anticorpos, e aí você vai, né, com esses anticorpos, eliminar os vírus circulantes, os sinais e sintomas desaparecem, porém, ele vai abrigar-se nas terminações nervosas, não é? Quando o sistema imunológico deprime por alguma situação imunodepressora, como radiações ionizantes, raio-x, raio gama, radiação solar, estresse, má alimentação, doenças, comorbidades, não é? O sistema imunológico dá uma deprimida, o herpes vírus, seja ele qual for, né, ele aflora novamente, ele sai das terminações nervosas e começa o seu quadro secundário de infecção. No caso do vírus da catapora, tem que ser uma imunodepressão muito grave, do tipo, a pessoa está fazendo uma quimioterapia, baixou muito a imunidade e aí o zoster aflora. Ou a pessoa está com HIV, como a gente já estudou HIV, vocês viram que causa imunodepressão, ou alguma situação genética que a gente viu também, né, que leva à imunodepressão, deficiência de células T, deficiência de células B, né, deficiência do sistema complemento, e aí a pessoa vai ter o quê? A questão do zoster, que é a varicela tardia. Né? A pessoa já teve na infância, né, e aí devido à imunodepressão, ela pode manifestar o quadro clínico do zoster. E aí, os nervos intercostais aqueles que ficam, né, na região das costelas, fixando, né, na coluna, e aí você vai ter o quê? A inflamação desses nervos. Então, a pessoa sente dores muito grandes quando ela está num quadro clínico do zoster, certinho? Para o herpes, né, labial ou genital, a situação é a mesma coisa. Você vai pegar por contato, certo? Pegou por contato, vai passar depois, herpes ali, labial ou um herpes ali genital, e aí vai começar a ter lesões verrucosas ou lesões papulosas, cheias de líquido, não é?
e quando estouram, dói muito, porque expõe as terminações nervosas. No caso da catapora, né, são lesões papulosas que provocam também coceira. E aí, se arrebentar, né, uma bolinha daquela ali, você fica com a cicatriz pro resto da vida. Certinho? No caso do herpes aqui, tipo 1 e tipo 2, né, tipo 1 labial, você pega em contato, né, bebeu em algum local que a pessoa com herpes encostou, não é? Então, você vai pegar, tá bom? E no caso do tipo 2, como é genital, você pega em relações sexuais desprotegidas. E aí, cara, né, nessa situação aqui, existem antivirais? Existe, a gente estudou na aula passada. Né, os antivirais que atuam na família Herpes viridae, certo? E aí pode ter de uso tópico, né, e outras vias também para estar ali minimizando os efeitos, né, citopatológicos da família Herpes viridae, seja ela qual for. Certinho? Temos ainda o herpes vírus tipo 5, que é o citomegalovírus. Citomegalovírus também, você contrai ele por via aérea, assim como a rubéola, o sarampo, a catapora, né? O Epstein-Barr, apesar do beijo, também pode se contrair por via aérea, certinho? E o herpes 5, que é o citomegalovírus, também por via aérea. Assemelha muito a um resfriado comum, tá bom? Ou uma forte gripe, dependendo da pessoa. Tem aqueles sintomas, sinais e sintomas da gripe. Pode manifestar só coriza com dor de cabeça, às vezes só febre, às vezes coriza, febre, tosse, fraqueza. Bom, então a pessoa pensa que ela está gripada. Tanto é que se fizer o teste hoje, sorologia para citomegalovírus, nos próprios alunos da sala do quinto período aí, vocês vão descobrir que aproximadamente 80% da sala já tem IgG para citomegalovírus. Aí você fala, nunca peguei isso não, professor. Você pensou que foi gripe, né? Porque os sinais e sintomas são muito parecidos. Ele se transmite por via aérea e acaba parecendo uma gripe que seu corpo, né, vai enfrentar aí, né, de uma infecção autolimitada e vai evoluir para a cura. Assim como foi na catapora, assim como foi na questão do Epstein-Barr, né? Quem já teve uma infecção de garganta forte, daquele modelo que eu mostrei aqui para vocês, pensou que era só uma infecção de garganta muito forte. E às vezes tomou antibiótico e piorou a situação, porque quando você toma antibiótico e a doença é viral, você piora a situação. E aí tem aquela situação que a pessoa vai na farmácia, né? E aí eu tô te ensinando aqui, velho, segredos que fidelizam o cliente, né? A pessoa vai lá para tratar uma infecção de garganta, né? Ela não vai no médico, ela vai no farmacêutico, né? E aí ela pede lá e você vende para ela um analgésico antitérmico, vende ali, né, um antibiótico, né, e vende também um antialérgico. Está dando antídoto quanto é lado, vai sarar, né? Só porque, se for viral, você vai piorar o quadro da pessoa, mas depois você vai falar assim, olha, pode insistir no tratamento que vai dar certo. Aí depois de uns 14 dias ela sara, porque você piorou o quadro clínico, né? E aí vai sarar, né? Mas se ela voltar, não adiantou não, então você tira o antibiótico. Né? Tirou o antibiótico e a pessoa melhora. Por causa do quadro clínico viral, se você coloca antibiótico na situação, você piora o quadro clínico, principalmente se for isso aqui, ó. O problema disso aqui é que quando a pessoa chega lá e abre a garganta e mostra para você essa situação, o que vem na sua cabeça? Não, isso aqui é bactéria, secreção purulenta amarelada. Só porque aí você vai fazer a seguinte pergunta para a pessoa. Né? Normalmente o Epstein-Barr, ele também provoca, olha, racho cutâneo. A pessoa pensa que está com alergia. Fala, não, isso deve ser uma alergia, porque está coçando. Olha como estão minhas costas aqui. Né? Olha como que está aqui meu corpo.
Né? Falando, não, isso aqui é rubéola, isso aqui é sarampo, meu filho. Não. O vírus Epstein-Barr também provoca essa situação aqui, olha. Então, essa situação com a garganta inflamada, placas de pus na garganta, né, pode saber que isso aqui é mononucleose. Aí você vai vender antibiótico para a pessoa, já era. Você não pode, né, ficar prescrevendo assim, antibiótico dessa forma, mas a questão é que já era, né, você piorou o quadro clínico da pessoa. Então, a melhor conduta nesse caso aqui, né, já que vai fazer, seja profissional. Ainda mais agora que, né, o farmacêutico pode prescrever em algumas situações. Nessa situação aqui, é melhor você confirmar. Fala, olha, vai ali no laboratório e faz uma sorologia para EBV. Eu estou suspeitando que isso aqui é que isso aqui é vírus Epstein-Barr. Sorologia EBV, IgG e IgM. Na verdade, o IgM é o mais importante, né? Se a pessoa está com sinais e sintomas, vai dar IgM positivo para EBV, se for mononucleose infecciosa. Tá bom? Se for mononucleose infecciosa, dá IgM positivo para EBV. E aí você não vai dar antibiótico, você vai dar um antiviral, né, que vai melhorar bem mais rápido essa situação. Né? Que antiviral, professor? Na aula passada eu falei dos antivirais que atuam na família Herpes viride. Aí aqueles antivirais lá são essenciais, né, para a pessoa. Certinho? Isso se você se quiser arriscar na questão clínica. Caso contrário, né, você não tem nada a ver com isso. Né? Pega a receita e faz o que tem que ser feito. No caso do citomegalovírus, né, também é um vírus teratogênico, causa má formação fetal, assim como a rubéola. E como eu falei, transmite também por via aérea superior e assemelha-se muito a um resfriado ou uma gripe forte. Certinho? Também podendo provocar infecções na garganta, né, assim como na mononucleose, visto que são vírus, né, herpes vírus, né, são herpes vírus, apesar de ser de famílias diferentes. Um é gama herpes viride, a outra é beta herpes viride, certinho? E também tem a família alfa herpes viride, que é do herpes tipo 1 labial, tipo 2 e tipo 3, que é a catapora. E depois tem alfa, beta, que é o tipo 5, vírus e gama, que é o tipo... Ai, eu dei esses dois, velho. Nossa Senhora. E aí, olha só, nessa situação aqui também eu tenho herpes vírus tipo 6 e tipo 7 e tipo 8. Tipo 6 são o roseola vírus, assim como o tipo 7 e o tipo 8 é o associado ao sarcoma de Kaposi. Quando a gente estudou as leucemias, né, a gente viu lá essa questão do sarcoma de Kaposi, né, linfomas, certinho? E aí correlacionado, ou seja, leucemias linfóides correlacionado ao herpes vírus tipo 8, certo? Aqui da mesma forma, né, dentro dessa situação aqui do Epstein-Barr, olha, o Epstein-Barr pode levar, além dessas situações clínicas que eu demonstrei para você, a questão de linfomas, né, no sistema nervoso central em pacientes com HIV, certinho? Então, você percebe aí a questão, né, mutagênica de alguns vírus dessa família, tá bom? Aonde o principal aqui é o herpes vírus labial, né, que provoca essas lesões, né, eritrematosas papulosas cutâneas. É um vírus DNA envelopado e eu, sinceramente, não sei por que não tem vacina para isso até hoje, tá bom? Lesões vesiculares na orofaringe, erupções cutâneas, pode evoluir para meningoencefalite e infecção generalizada em neonatos, tá bom? E aí pode afetar tanto palato quanto lábio, certo? E aí, normalmente, quem tem herpes vírus sabe, né, como funciona.
Ele vem, provoca as lesões, né, no período da infecção, e aí ele vai também causar o quê? Posteriormente, ele vai em uma semana desaparecer, a pessoa fica normalzinha. E aí, num quadro clínico de estresse, como é comum da família herpes viride, ele tem uma recidiva e a pessoa novamente vai ter as lesões eritrematosas papulosas, né? E aí, olha só como que acontece. A fase 1, nenhum indício de infecção, vírus está latente nos neurônios ou no gânglio sensorial. E a fase tipo 2, né, duração de horas a 2 dias, o paciente sente formigamento, coceira ou ardor na pele ou mucosa. Podem ocorrer febre, cefaleia, cansaço nessa fase. O início do tratamento com antiviral, aí o aciclovir é muito bom, né, pode prevenir a formação de vesículas ou diminuir os sintomas. Então, quem já tem, né, quando começar a formigar, já começa a passar o antiviral, que melhora. Se não passar o antiviral, né, evolui para a fase 3, onde o paciente nota a formação de pequenas vesículas, no caso do uso do antiviral inibe isso, tá bom? Agrupadas na pele ou na mucosa, né? As vesículas estão cheias de um líquido claro contendo o vírus, certo? E aí a replicação viral nas células provoca a reação do organismo, resultando na formação de vesículas, né? E evitar romper as vesículas, porque se você for lá romper, o líquido extravasado vai contaminar outras regiões, aumentando a lesão, tá bom? Provavelmente o que aconteceu com esse cidadão aqui, não é? E olha aqui também, daqui passou para cá, né? E aí, se não tomar cuidado, o negócio vai só piorando. A fase 4, as vesículas se rompem, liberando o líquido contendo o vírus, pode haver contaminação bacteriana das lesões. É a fase de maior risco para a transmissão do vírus. O líquido contém vírus que podem ser transmitidos para um indivíduo suscetível. Evitar beijar, né, ter relações sexuais e tocar com os olhos com a mão contaminada, porque nesse contato aqui você pode causar uma conjuntivite herpética, tá bom? Fase 5, as vesículas secam, formam-se crostas, é o início da remissão das lesões. E na fase 6, o tecido regenera e o lábio volta ao normal, certinho? Então, ao menor sinal de formigamento, já usar o antiviral inibe a fase 3, 4 e 5, tá bom? E isso já auxilia. A pessoa espera aí, né, em questão de 15 dias, para começar a fazer aí a pessoa tem consciente, né, não vai beijar ninguém nessa fase, né, não vai ficar compartilhando nada nessa fase, principalmente porque mesmo com o uso do antiviral, isso pode contaminar outras pessoas, certinho? E aí, gente, usar bebedouro coletivo, né, você não sabe quem colocou a boca ali, então cuidado, certo? Com esse tipo de coisa. O papiloma vírus. O vírus do HPV humano, né, ele causa, né, lesões verrucosas, né? Dessas lesões verrucosas aí acabam provocando um efeito antiestético, né? Onde o vírus infecta a célula epitelial, começa a sua replicação, lesiona a célula e pode provocar aí papiloma, né? Por isso que chama vírus do papiloma humano, que são verrugas, certo? É um vírus DNA, né? E ele provoca também carcinoma de pele e carcinoma de colo do útero, né? E aí um cofator, radiação solar, fumo, infecção com outros vírus. Onde radiação solar tem um potencial aí de baixa da imunidade, assim como o fumo, ele já é uma comorbidade que provoca ou altera para carcinogênese, não é? Infecção com outros vírus também, que tem potencial carcinogênico, mas o fato que esse vírus aqui, ele já ele tem aí mais de 70 cepas virais,
né? Ele é disseminado em torno de 70% da população, é por isso que foi feita uma vacina, né, para frear essa disseminação. Não tem necessidade disso, né? Então, é um vírus bastante difundido e causador de verrugas, né? Quantos de vocês aí já não tiveram verrugas, né? Então, tem o tipo de verruga epitelial, né, causado por uma cepa de HPV, e tem o tipo de verruga genital, causado por outras cepas, e aí transmitido via relações sexuais, obviamente, né? E também, nessa situação aqui, a questão desse vírus, tem algumas cepas que são oncogênicas, né, podendo levar aí à formação de processos oncogênicos que, né, podem ser evitados por exames de prevenção, né, exames de análise e vacinação, tá bom, pessoal? É a melhor saída para essa situação não acontecer, ok? Verrugas, né, epiteliais ou genitais, certinho? E aí o grande problema dele, né, é que ele silenciosamente vai tomando conta, né, de todo o epitélio, provocando ali, literalmente, uma displasia simples, depois moderada, displasia grave, e aí já tomou conta de todo o epitélio, carcinoma localizado, e começa a invadir as outras regiões, carcinoma invasivo, tá bom? E aí, quanto mais tempo se passa, mais grave se fica a situação. Então, fechar os olhos para isso é dar, né, combustível para que o vírus passe de uma situação simples para uma situação agravada de oncogênese. No caso do vírus influenza, ele tem um potencial de disseminar aí via aérea, né, através de aerossóis e contato com fontes ou superfícies contaminadas, tá bom? Replicação no epitélio ciliado do sistema respiratório superior, certo? E aí levando a um simples resfriado. Porém, ao processo de deglutição ou mecânico de ficar sugando secreções de coriza, ao invés de você provocar o escarro, né, ou provocar ali o soar o nariz, tem pessoa que chupa isso, né, e aí isso vai parar na orofaringe, e aí eu saio do sistema respiratório superior e acabo infectando o sistema respiratório inferior. Então sai dessa situação, replicação lá no epitélio da nasofaringe e orofaringe, e aí ele invade então os gânglios linfáticos, provoca uma viremia, que pode levar aí a sinusite, a amidalite, faringite, laringite, tá bom? Ou infecção do trato respiratório inferior, podendo levar aí traqueite, laringotraqueobronquite, pleurite, bronquite, bronquiolite ou pneumonia, né? Então, uma simples gripe pode evoluir para quadros de pneumonia, se não for observado ali um tratamento adequado, que mesmo sendo tratado em casa, a pessoa tem que ter repouso, ela tem que melhorar a imunidade dela para que a imunidade resolva a situação. Não adianta nada, não é? Ficar tomando só analgésico e antitérmico, uma vez que esses mecanismos podem até, às vezes, atrapalhar a situação. Então, uma febrezinha, né, baixa de 38, 38,5, né, pode ser até bom para que o sistema imunológico recupere. E aí, quando você coloca alguns antitérmicos, eles podem aí até, né, vamos falar assim, é como dar sonífero ao exército. Você vai impedir a situação de se resolver por conta própria. Então, repouso, boa alimentação, você já entrou nesse quadro aqui por causa de um quadro de imunodepressão, porque quem está, né, bem com o seu sistema imunológico, mesmo que você entre em contato com alguns vírus, seu sistema imunológico vai resolver aí sem maiores problemas, tá bom? E aí você sai bem do outro lado. E o método diagnóstico, né, para vírus
a questão da cultura de células, né, onde eu infecto células, faço a cultura de células e infecto as células com o vírus para ver qual que é o efeito citopático, tá bom? Isso aqui é mais para a questão de pesquisas, certinho, pessoal? Infectar animais em laboratórios ou ovos embrionários, para ver qual que é o comportamento do vírus quando ele infecta uma célula. E estudando isso, a gente acaba, né, encontrando as possibilidades do vírus infecta dessa forma, ele transmite dessa forma, ele é potencialmente oncogênico ou não. Então, isso serve mais para pesquisa dentro da virologia, certinho? E o PCR, reação da cadeia da polimerase, né, é onde você vai encontrar aí realmente se tem algum tipo de RNA viral ou se a pessoa, né, tem algum tipo de DNA viral. Então, PCR hoje é um bom diagnóstico, né, quando não se tem anticorpo, naquela situação que a pessoa não deu tempo de produzir anticorpo ainda, né? Porque ninguém vai pegar um vírus hoje e produzir anticorpo amanhã. Tem uma resposta imunológica em andamento. Mas dependendo da situação, por exemplo, o coronavírus, você vai esperar produzir anticorpo para se dar um diagnóstico de coronavírus? Lógico que não. Eu já estou com sinais e sintomas, eu quero saber se eu tenho coronavírus ou não. Qual que é a alternativa? PCR, tá bom? Eu vou lá, colho a secreção, né? Se é um vírus respiratório, ele está onde? Na nasofaringe. Eu vou colher secreção de nasofaringe e fazer dessa secreção a pesquisa de PCR. Se eu encontrar PCR para o RNA do vírus coronavírus, o que eu vou encontrar ali? O que esse vírus está fazendo ali? A pessoa está infectada com ele, tá bom? Ou vírus respiratório qualquer, né? Eu vou encontrar o PCR, o DNA ou RNA do vírus. DNA se for um DNA vírus, RNA se for um RNA vírus. Então, o PCR me auxilia nesse tipo de diagnóstico, onde eu não tenho anticorpos ainda. Agora, é lógico, se eu tiver anticorpos, né, já tem aí as reações, né, de ELISA, né, que a gente estudou, que é o ensaio imunoenzimático, pesquisando anticorpos da classe IgG e IgM, e reações de hemaglutinação, aglutinação, fixação do complemento, neutralização, que são todos imunodiagnósticos que eu posso aplicar para pesquisar o que? Anticorpos da classe IgG e da classe IgM, tá bom? Lembrando sempre que quando a pessoa está com IgG, são infecções passadas ou recentes. E quando ela está com IgM positivo, significa que ela está com a infecção naquele momento, certinho? Então, dosou, deu IgM reagente, significa que a pessoa está com a infecção naquele momento. Se deu somente IgG reagente, significa que ela teve a infecção num passado próximo ou num passado distante, tá bom? E se deu os dois, professor? Então, se tem IgM, significa que ela está com a doença, apesar do IgG já estar aparecendo, certinho? Então, são essas as situações clínicas. E aí, pessoal, a nível, né, de curiosidade, caminhando aqui para o fim, só falando um pouquinho, né, desse vírus influenza, né? O vírus influenza ou vírus da gripe comum, como a gente viu, né, ele se transmite por aerossóis contaminados e é dessa forma, né? Se você pudesse enxergar um espirro e tudo que ele pode promover, você ficaria perto de uma pessoa que está espirrando, né? Então, por isso que a gente mantém uma distância aí, pelo menos de 1,5 m, porque é justamente isso daqui, olha. Esse diâmetro aqui é aproximadamente de 1 metro, né? É que a pessoa está levando aí perdigotos, né, para a região, certo? Então, 1,5 m é a distância mínima, certo? A se seguir. O problema é que algumas cepas de vírus, além de se transmitir pelo ar, eles são muito pesados. Enquanto está ventando ou enquanto tem alguém espirrando, ele está em aerossóis contaminados.
mas logo ele se deposita na superfície, é onde a pessoa se contamina, colocando a mão, né, levando a mão no rosto. E aí tem artigos que falam que a pessoa pode se contaminar dessa forma. O ser humano, ele passa, em média, no mínimo 20 vezes a mão no rosto por dia, tá bom? E aí os sinais e sintomas diferenciados entre resfriado, gripe comum, gripe H1N1, que por sinal a gente está na época, tá bom? Sintomas: febre, né, no caso aí do resfriado é baixa, gripe comum não chega a 39 graus e H1N1 ultrapassa 39 graus, tá bom? E de início súbito, febrão do nada. Dor de cabeça: resfriado é leve, gripe comum moderada, gripe H1N1 é intensa. Calafrios raros, gripe comum esporádico e gripe H1N1 frequente. Cansaço leve, gripe comum moderado, gripe H1N1 extremo. Dor de garganta no resfriado é moderada, gripe comum intensa e H1N1 leve. Tosse, resfriado leve a moderada, gripe comum moderada, gripe H1N1 contínua e seca. E catarro no resfriado é moderado, gripe comum forte com congestão nasal e gripe H1N1 pouco comum. E no caso do Covid-19, né, ou SARS coronavírus 2, os sinais e sintomas são muito semelhantes ao gripe H1N1, tá bom? O que significa isso, né? Gripe H1N1, o que significa esse H e esse N, professor? No vírus influenza, né, essas proteínas hemaglutininas, representada aqui por azul, e neuraminidase, representada aqui pelo vermelhinho, né, são as hemaglutininas que promovem a facilitada da entrada do material genético do vírus na célula, e a neuraminidase, vermelhinho aqui, facilita a saída das partículas virais do interior da célula. Então, são proteínas do envelope viral que, de acordo com a sua mutação, recebem o nome H1, hemaglutinina 1, N1, neuraminidase 1. E existem vários subtipos de vírus, H2N2, H2N1, H1N2, e aí vai, H3N3, H3N1, H3N5, vai variando essas hemaglutininas e neuraminidase, provocando vários tipos de cepas de influenza, aonde, além dessas variações de neuraminidase e hemaglutinina, nós temos já conhecidos 4 tipos de vírus, que é o influenza A, a influenza B, influenza C e influenza D, que são vírus RNA, certinho? E a influenza A, nós temos aí o mais famoso, o H1N1, e nós temos também o H3N2. Existem mais? Existem. Mas esses dois são os mais famosos, né, que causam sinais e sintomas muito semelhantes àquilo que eu falei para vocês. O influenza B também, que tem um potencial muito ruim, né, de provocar aí gripes muito fortes. Nós temos a cepa Yamagata e a Vitória. E nós temos ainda o influenza C, que causa o resfriado comum, e o influenza D, que foi, né, em 2011, um novo tipo de vírus isolado em suínos nos Estados Unidos. E em 2014 foi isolado na França, tá bom? E a partir de 2014 esse vírus vem sendo mais identificado, ou seja, vai surgindo aí novos vírus, a gente vai pesquisando, não é? Então, olha só, o influenza, além do H1N1, influenza A e o H3N2 que a gente viu, olha quantas cepas variantes que ele tem, H5N1, H7N9, H10N8, H3N2 variante, H1N2 variante, entre outros. Existem muitos vírus do tipo influenza A, assim como influenza B, influenza C e influenza D agora, tá bom? O vírus influenza A é um subtipo de vírus, né, de origem aviária, e o comum desse vírus H1N1 é que o material genético dele contém material genético de aves,
porco e humano. O que que acontece? Isso aqui, ó, o vírus da ave não passa diretamente para o humano, mas tanto o vírus da ave quanto o vírus do humano pode infectar o porco. E no porco encontram um laboratório natural para provocar mutações que podem ser transmitidas ao homem. E é onde a gente vê essas situações, né, de vírus se amalgamando ou se modulando para formar novas cepas virais. Um exemplo disso é a questão aí do próprio coronavírus, né, que ele veio de animais para o ser humano, tá bom? A adaptabilidade do vírus dos animais, né, com certeza aí, eles falaram aí nessa questão da infecção do vírus por morcegos e pelo bandolim, né, que é o tatu ali chinês. E aí o que acontece, pessoal? Nessa circunstância, o vírus pode ter vindo aqui de uma ave, né, e do ser humano, e encontrou nesses animais a situação de um ambiente propício para provocar mutações e infectar novamente o homem de uma forma mais potencializada. Normalmente é isso que acontece, não é? E aí, olha só, desde 1874 aqui relatando eventos com o vírus influenza, não é? Onde em 1890 ele provocou pandemia, em 1918 a pandemia, né, da gripe espanhola, não tem nada de espanhola, foi norte-americana mesmo, tá bom? E aí novas situações aqui em 68 provocando a gripe de Hong Kong, 57 a gripe asiática, 76 gripe suína não epidêmica, em 77 epidemia da gripe Rússia. E aí evoluiu, né? No Brasil a gente tem, principalmente nessa época fria e seca, um pico desses vírus circulando, né, na nossa região, né, onde tem aqui influenza A, H1N1, né, então a gente tem uma grande concentração dele, assim como influenza B, também uma grande concentração dele em circulação, certo? E outros vírus de síndrome respiratória aguda não especificado, tudo nessa época, então se cuidem, tá bom, pessoal? São dados epidemiológicos aqui de 2018 e de 2019, tudo demonstrando essa mesma época aí, olha, de circulação desses vírus. Então se cuidem. E aí, né, na Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, né? Na década finalzinho da década de 50, gripe asiática, e finalzinho da década de 60, gripe de Hong Kong. E a gente chegou aí, em meados de 2009, 2010, a gripe A, né, que é a influenza A, certinho? H1N1, olha aí, né, em meados de 2019, nós tivemos aí essa crise. E aí eu sempre falei, né, de 10 em 10 anos, né, a gente observou essa história, de 10 em 10 anos tem alguma coisa, alguma mutação, alguma situação que leva ao aprimoramento desses vírus e uma pandemia acontece. A última que aconteceu foi H1N1 em 2009, né? Por sinal, em 2019 começou em Wuhan uma mutação no coronavírus. Tá bom? Então, tomara que vençamos essa infecção, né, e estejamos preparadas, porque isso nunca acaba, como eu demonstrei para vocês. Tá bom? Certinho, pessoal? Para coletar esse material de viremia, né, eu sempre tenho que fazer ali um swab de nasofaringe, e o maior erro das pessoas é que eu tenho que colher esse vírus na nasofaringe ou na orofaringe, quando nos dois. E o maior erro das pessoas é justamente tentar colher esse vírus, né, depois coloca no meio de transporte, colher esse vírus, né, somente nas fossas nasais. Não vai dar nada nas fossas nasais, que só tem Staphylococcus, que é microbiota normal. E aí depois eu pego lá no laboratório, né, pego esse suave, coloco lá no meio líquido, pego esse meio líquido, né, e coloco dentro de um kit, né, de imunocromatografia. A imunocromatografia captura
por anticorpos a presença do vírus ou não, e aí eu tenho. Né? Se tiver a presença do vírus, a zona teste vai positivar com a cor. E a zona controle é só para validar o teste, se está funcionando ou não. Então, nesse caso aqui, um teste negativo de imunocromatografia, não positivou a zona teste, somente a zona controle, e um teste positivo, onde eu tenho a zona teste e a zona controle, né, positivando. E aí a profilaxia é sempre a mesma, lave as mãos, né, se tiver vacina, vacine-se, né, e cuide-se, certinho? Beleza pura? Esse caso aqui foi quando eu elenquei foi o ano passado, né? Eu elenquei isso daqui para falar do H1N1. E eu fiz isso aqui justamente o ano passado alertando, falei, olha, de 10 em 10 anos acontece alguma coisa. Eu falei assim, isso aqui eu fiz esse vídeo foi justamente nessa época, um ano atrás. E aí eu já coloquei para a pessoa, falei, olha, um dia aqui, mulher morre com suspeita de influenza A em Petrolina, Pernambuco. Né? Suspeita de número de 7 mortes de influenza em Alagoas. Gripe mata professor de inglês. Filho de Isabela Fontana é diagnosticado com influenza A. Secretaria Estadual de Saúde confirma novos casos. Olha, em questão de horas, né, eu demonstrei aqui para o pessoal. Alagoas registra 96 casos e 7 mortes por influenza, informa a Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas. Então, e foi há um ano atrás, aí eu concluí esse vídeo falando assim, olha, de 10 em 10 anos sempre acontece alguma coisa de mutação viral. E justamente no finalzinho do ano, eu fiz isso aqui nessa época de maio do ano passado, né, tem até o vídeo gravado no meu canal para comprovar para vocês. No finalzinho do ano, né, acontece a questão do coronavírus. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. É o que eu tenho para falar para vocês nessa aula de alguns vírus, algumas formas de coleta, né, e algumas formas de diagnóstico que a gente viu na aula de hoje. Certinho? O que eu quero que vocês façam agora? Vai lá no livro de vocês, né, e comecem a fazer os exercícios. Algumas pessoas já fizeram esses exercícios aí, né, já até me enviaram, sem problema nenhum. Né? Então, obrigado para quem já fez isso. Então, faça os exercícios, né, da disciplina. Lá no seu ambiente virtual também tem os seus exercícios da disciplina para ser feito, né, no ambiente de pré-aula e pós-aula, tá bom? E aí eu recomendo que vocês façam isso também. Oi. Pode fazer esses negócios aí num arquivo não e mandar? Sai fora. Como assim, Keila? Tipo assim, fazer ele no Word com as perguntas e as respostas e mandar, ué. Não, quem já fez, eu já solicitei, né, para entregar até hoje. E os que eu estou pedindo para fazer agora é do AVA, né, e para ser avaliado pelo AVA, pré-aula e pós-aula. Então, quem já fez os exercícios que eu solicitei na aula passada, já entregou, já está tudo certo. Eu já até lancei as notas aqui. E agora eu vou estar avaliando o AVA, né, quem fez a questão do ambiente virtual, certinho? Dos exercícios de pré-aula e pós-aula da unidade 3 e 4, não é? Para você fechar, porque a partir da aula que vem, eu já estarei concluindo a matéria, certinho? Para você fechar sua matéria aí com êxito e pontuações, ok? Então, quem já fez os exercícios e já me entregou, né, eu solicitei semana passada que fizessem os exercícios, colocassem em dia e me enviasse. Aqueles exercícios do livro. Então, quem já enviou já está computado, né, eu solicitei na aula passada. E hoje eu estou solicitando que vocês façam os exercícios de pré-aula e pós-aula do seu ambiente virtual e o desafio nota máxima, para que vocês possam pontuar também, né, dentro das suas atividades avaliativas, certinho? E semana que vem a gente volta encerrando a matéria, né, faremos então uma revisão depois disso, para que vocês tenham condições de fazer, né, a prova de segunda avaliação,
e com isso encerrar o seu semestre, tá bom? Certinho? Professor, o print do desafio nota máxima tem que enviar toda semana? Não, eu só quero assim, concluiu, me envia, certinho? Concluiu já nessa semana, tem gente que já concluiu, né? E aí já está me enviando. Então, concluiu o desafio nota máxima, me envia que você já concluiu ele, né? E que eu já vou estar, já estava lidando sua nota aqui também. Professor, Eu a estava prova ela fazendo, não começa dia estava 4. mandando print. Fala, Carlos. As provas elas vão começar dia 4 ou é dia 15? A segunda VA? Depende da disciplina, Carlos. As disciplinas AMI, elas, como são disciplinas que vêm institucional, elas são uma semana antes, né? Aí começa no dia 4. E as outras disciplinas do tipo AMP ou híbridas, a gente tem a semana de prova normal. Como foi naquela semana de prova que a gente fez a avaliação, lembra? Online, os professores vão disponibilizar também daquela forma, online, certinho? Então, no caso, a sua prova vai ser dia 6. Não, dia 5, correto? Exatamente. Não, beleza. E aí a gente vai fechando aí. A semana que vem ainda nós temos fechar a matéria e faremos então uma revisão de exercícios, tá bom? Então, por isso que eu estou pedindo aí para vocês fecharem os exercícios, para vir com dúvidas. E vocês sabem, né, pessoal? A revisão de exercícios, né, se você leu, se você estudou, ajuda muito, né? Mas se você não estudou, vai pouco te ajudar, porque vai às vezes gerar dúvida, o que é bom, né? Vai mostrar o seu gap de aprendizagem, mas é bom você dar uma lida, né? Construir o seu conhecimento para vir para a revisão de exercícios e fechar a sua prova, certinho? Professor, Oi, Stefano. o desafio nota máxima tem que enviar alguma foto, alguma coisa para dizer que concluiu ou só dizer que concluiu? Não, você pode enviar uma foto com um print lá. Porque tem aquela fase de conclusão, onde você tem o print da tela com seu nome e concluído e a sua pontuação ali. Você envia para mim. Ah, tá. Ok. Ah, lembrando, pessoal, que tem pessoas me enviando aí atividades sem nome, tá? Eu pedi que enviasse com nome, né? Então, por isso que eu estou falando aqui, o desafio nota máxima, você dá o print com a tela com o seu nome, né, para validar. Porque isso é o que me garante que foi você que fez. Ah, professor, mas foi eu que fiz. Não sei, se não está seu nome. Então, quando é assim, eu nem pontuo, tá bom? E, novamente, eu estou frisando aqui com vocês. Coloquem o nome, né? Então, para que eu possa validar que comprovadamente foi você que fez. Deixa eu baixar a lista de frequência aqui. Você viu? A lista de frequência agora tá chique. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Olha lá, todo professor tem isso aqui no ambiente virtual. Ó. Vocês estão vendo aí? A gente só faz isso aqui, ó. Baixar lista de presença. Pronto, já está arquivado e já subiu lá para suas presenças ou ausências. Tá bom? É isso aí. Certinho, pessoal? Vou ficando por aqui então. Obrigado pela companhia, pela participação. Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui. Tá certo, professor. Falou, boa noite. Fique com Deus.